Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Apresenta... Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Sinuscom. Diagnósticos de imagem precisos e confiáveis ao seu alcance. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor, aqui na nossa Vale TV, canais 6 e 14 da NET e nas plataformas digitais. Como vocês já sabem, é um programa onde eu trago informações de saúde para vocês. E hoje, para quem me acompanha, já está percebendo que alguma coisa está diferente. Tirei a mesinha, coloquei uma mesa mais alta, microfone de mesa, e vou tentar transformar o programa hoje em um programa meio podcast, um autocast. Então, a minha convidada, a amiga do programa de hoje, é a colega, doutora Caroline Becker. Acertei? Ela é otorrino, pediatra, então trouxe ela para debatermos assuntos que vocês, eu acho que vão se interessar. Muito bem, obrigada pelo convite, Rodrigo. Bem-vinda. Muito obrigada. Sinta-se à vontade, vai ser uma conversa como se estivéssemos numa janta de congresso. Muito bem. Apesar da voz rouca, desculpa, né? Mas acontece. O otorrino também fica disfônico. Para vocês verem como é importante o programa, porque os convidados, mesmo estando tecnicamente doentes, eles não negam o convite e vêm aqui conversar conosco. Pensando em vocês. Vamos começar com aquele tema assim, do zero, idade zero. Ok. Nenê nasceu, teste da linguinha e teste da orelhinha no hospital. Tá. Linguinha, tudo ok. Passou no teste da orelhinha. Tem que fazer alguma outra coisa? Bom, primeiro a gente tem que ver como é esse bebê. Se ele tem algum fator de risco ou não para perda auditiva, né? Existem vários fatores de risco já identificáveis para perda auditiva que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai pensar em repetir um outro exame ou pedir um outro exame. Se é uma criança prematura, se ela ficou na UTI. Muito oxigênio. Se ela foi entubada, se teve alguma intercorrência no parto, que ela teve um Apgar baixo, se ela precisou ir para a UTI e fez antibiótico. A gente sabe que a maioria desses antibióticos feitos na UTI, eles podem causar dano, né, nas células do ouvido. Ototóxicos, né? Exatamente, isso. Então, tem vários fatores de risco. Se a criança tem algum fator de risco que eu identifico, eu tenho que fazer um outro exame, que é o BERA, né? Que ele é um exame muito mais objetivo para eu investigar se essa criança tem uma alteração ou não. Mesmo dando positivo e passando no teste da orelhinha. Criança com fator de risco, eu tenho que fazer BERA. Criança não tem nenhum fator de risco. Fez o teste da orelhinha, eu vou acompanhar essa criança. Responde bem aos reflexos acústicos, tem seu tônus, enfim, as coisas normais. As pessoas vão dizer, mas o que é essa palavra Apgar que ela falou? Então, gente, Apgar é uma nota que os pediatras classificam no primeiro e quinto minuto de vida, onde tem vários parâmetros que eles analisam para ver as condições que esse bebê veio ao mundo. O maior trauma do ser humano... Quando ele sai da barriga. Quando ele sai da barriga e tem que respirar sozinho, tem que chorar, reclamar. Né? Normalmente as mães sabem a notinha ali, 8, 9, 10, que são os valores, né, normais, enfim. Mas se teve provavelmente se teve alguma intercorrência, também foi uma criança que foi para anel, né? Aquelas criancinhas que nascem pretinha e tal, a gente tem que se preocupar. Isso mesmo. A falta de oxigênio nos primeiros minutos geram alguns danos. Com alguns não, mas alguns podem gerar. Então tem que acompanhar mais de perto a audição dessa criança, assim como outros fatores, né? Essa criança está se desenvolvendo normal. Tem reflexo, chora, se alimenta, ganha peso, está tudo dentro do esperado nas consultas com seu pediatra de rotina. Tá. 6 meses, repete o teste da orelhinha? Se não tem fator de risco, não. Não repete o teste da orelhinha com 6 meses. Isso aí é uma colocação que a nossa amiga Fernanda Bortolassi, fonoaudióloga, sempre conversa comigo. E a dúvida que as pessoas têm, mas então por que eu tenho que fazer o teste da orelhinha? Se tem dúvida, vai no otorrino, que vai ser feita uma avaliação. E se tem dúvida mesmo, vai ser pedido uma audiometria infantil
uma imitância e talvez, se Talvez dúvida um bera, ainda, isso mesmo. um bera, um potencial evocado, auditivo do tronco encefálico. Isso, né? O teste padrão Moro, na verdade, para avaliação da audição depois que a criança sustenta a cabeça, é a audiometria, né? Só que daí, claro, tu precisa de pessoas, né, qualificadas e para fazer o habilitadas que exame. vão fazer. Fiquei na dúvida da audiometria, a Fernanda deve ter comentado isso muito bem, né? Vou pro Bera, que é um exame muito mais específico para eu avaliar aquela audição, né? Uma coisa que as pessoas acham, a audiometria lúdica das crianças, elas são feitas com certos bichinhos e chocalhos. Isso aí. O kit infantil, gente, que vocês já falaram comigo, alguns pacientes, mas esses barulhinhos só com os brinquedinhos. Gente, o kit infantil, se não for aquele da cabine, que é o show, que mostra o bichinho, o dos bonequinhos e do chocalhinho, aqueles instrumentos e aqueles brinquedos foram todos avaliados num laboratório para ter as frequências específicas. Não é da então não é um cabeça da fono. simples brinquedo. Eles devem pegar não sei quantos brinquedos para conseguir tirar um que deu certo. Aí esse vai para o teste e o resto vai vender como brinquedo normal. Então não é da cabeça da fono que ela escolheu aqueles sons, né, também. É um kit né? preparado por uma Exatamente. empresa, um laboratório, e onde foi testado previamente. Mas isso de repetir o teste de orelhinha com 6 e 12 meses, né, que acaba tendo orientação de alguns colegas e de algumas fonos, não tem respaldo científico, né? Tu não tem, se a criança não tem fator de risco, tu não tem por que repetir. Tu na dúvida, tu vai fazer outro exame, não o teste de orelhinha. Eu não sei se é por questões financeiras ou por questões de dar um afago nos pais para mostrar que está tudo bem. Mas daí a gente pode fazer outro exame que é muito melhor. Exato. Então, essa é a minha interrogação, e é um tema polêmico, que é quase o nosso programa, existe um programa da rádio que um fala e outro rebate, tal, e é assim mesmo, para abrir a cabeça das pessoas. Tá com dúvida? Então procura, marca uma hora com o otorrino e conversa com o otorrino. Né? Claro, uma coisa que eu também sempre comento, e daí especialmente acompanhamento com o seu pediatra de rotina, né? O pediatra que vai acabar vendo aquela criança, vendo o ouvido dela, se tem alguma secreção no ouvido ou não, ou se os pais, daí eu sempre falo, se vocês têm alguma suspeita, teu filho não tá ouvindo bem, não tá respondendo, vai consultar. Para né? investigar. Isso, tem que investigar, não... Levantou uma pulguinha, consulta, é a melhor coisa que tem. Na medicina que a gente fala, enfim, a medicina de precisão, né? A gente tem nós temos muitos arsenais de exames para investigação. Então, A gente tem que usar isso. a gente tem que usar o que a gente tem, não é uma medicina de antigamente onde ficava assim no achismo, eu acho. Isso, né? Tem que usar, mas se tem uma suspeita, tem que investigar e tem uma outra, né? Vai investigar com uma áudio ou com um BR, enfim, e ver se aquela criança tem uma alteração auditiva ou não. Muito bem, entenderam, gente? Aproveitando os nenezinhos, outro tema que é um assunto não polêmico, mas é um assunto de difícil traquejo e de difícil lida com os pais. A laringomalácia congênita é onde as estruturas, gente, da laringe estão imaturas e são frouxas, as cartilagens não são durinhas, elas são molinhas. Quando esse bebê chora, quando esse bebê se alimenta, ou quando ele puxa o ar fundo, as estruturas entram para dentro, elas basculam, elas colabam, tecnicamente falando. E quando a Carol postou essa semana um fato, e há 2 semanas atrás eu avaliei um bebê no geral, no hospital, lá na UTI. Sim. O problema é convencer os pais que não é para fazer nada e só esperar. Que é a grande maioria. Porque o que acontece? A laringomalácia, né, ela, das alterações congênitas da laringe, ela é a mais comum. Só que 90% dos pacientes, o tratamento é clínico, é acompanhar essa criança. Expectante. Né? Exatamente. 10% das crianças vão ter complicações e eu vou acabar levando essa criança para uma cirurgia, né, que é uma supraglotoplastia. Que é Enfim. algo bem mais agressivo. Sim, sim. Não, agora vamos até aproveitar e já meter aqui. É muito mais agressivo que botar um tubinho de ventilação no ouvido, gente. Por favor, então, para vocês entenderem, é uma coisa séria Não, daí. É que a pessoa está supragloto- sofrendo mesmo. A supraglota tu vai indicar... Bom, a laringomalácia, enfim, ela já é congênita, que nem o Rodrigo comentou. Então, a criança já começa com sintomas nos primeiros dias de vida. Muitas vezes, na primeira, segunda semana, ela vai começar com estridor, que eu não vou conseguir fazer Pior. agora. Isso, muito bem. E esse estridor, ele normalmente é o esforço. Então, é Quando nas chora, mamadas ou quando quando mama. chora. Exatamente. Algumas Quando crianças... se agita no banho. E algumas crianças podem ter apneia, tá? Que daí são crianças mais graves, que é uma pausa na respiração quando a criança está dormindo.
quando que eu vou... O barulho não nos preocupa. Não é isso que vai indicar uma cirurgia ou não. O que vai ser? Se a criança tem cianose, quer ficar roxinha, se ela começa a não ganhar peso, né? Porque a dificuldade, isso aí, a dificuldade de respirar e mamar ao mesmo tempo está fazendo com que ela não ganhe peso. Ou se ela tem muito esforço respiratório. Energético, né? Isso mesmo, né? Aqui afunda, né? A fúrcula que a gente fala, as costelinhas afundam ao repouso. Bom, essa criança vai ter que ir para uma cirurgia que é muito mais complexa que um dreninho, né? É uma cirurgia tecnicamente grande para um bebezinho, né? É uma cirurgia que é toda interna, toda endoscópica, mas é uma criança que vai se recuperar na UTI, vai ficar 24 horas pelo menos numa UTI, né, UTI pediátrica. Então a gente evita ao máximo. Óbvio, você tem que fazer, é uma cirurgia que a criança sai melhor do que entrou, a gente costuma falar, né? Mas 90% dos casos ela vai resolver. Eu entendo que é angustiante para um pai e para uma mãe ouvir aquele estridor. Uma noite toda não dorme e fica olhando o nenê. Então, mas se a criança está evoluindo bem, eu vou só acompanhar. Também. Então, não é só eu quando falo, a Carol está aqui, ela é especialista em criança, está falando a mesma coisa. Mas é um traquejo, né? Eu falo essa palavra traquejo. É difícil da gente lidar com os pais, muitas vezes pais de primeira viagem, mais difícil ainda pela ansiedade de não saber o que espera ali. E esse nenê apitando o tempo todo. E é compreensível que eles tenham receio, né? Óbvio que é, porque o bebê não deveria estar fazendo aquele barulho, né? Mas daí, claro, conversar com o seu otorrino, né? O otorrino explicar, tira dúvida com o pediatra, enfim. Mas realmente, 90% dos casos, a conduta é expectante, não tem o que eu fazer e eu não preciso fazer nada, né? Isso que é o mais importante. Quem faz, na maioria, não somos nem nós, otorrino, é o pediatra que tem que acompanhar o peso, se está se alimentando bem, se não está com alergia alimentar, se está o leite da mamãe materno, que seria o ideal para todos, que muitas mães não conseguem, uma fórmula que se ajuste. E uma coisa assim, daí isso com os colegas pediatras, laringomalácia, eu preciso ver a laringe. Não existe... eu acho que é laringomalácia. Tem suspeita, encaminha para o otorrino para ele fazer um exame. A laringomalácia tem que ser visualizada, né? Porque podem ser outras coisas. Tu faz exame em centro cirúrgico? Eu faço, mas eu faço no consultório também. Tu sabe que por uma preferência... Claro, recém-nascido prematuro não tem que fazer em centro cirúrgico, anestesista no lado. Sim. O marido dela é nosso anestesista também, o Manuel, e eu prefiro que tenha alguém capacitado, se precisar entubar ali, faz um laringoespasmo, alguma coisa, eu prefiro, e por experiência... Eu já agradeci 1000 vezes por estar dentro do centro cirúrgico por uma complicação dessas. Talvez no bloco também a gente vai um pouquinho mais longe, chega um pouco mais perto daquela prega vocal, que tu não vai fazer no consultório, porque a criança está chorando. Mas claro, se é uma criança que tem sintomas muito graves, eu vou levar lá para o bloco. Bloco, né? Claro. Mas uma laringomalácia, que é uma suspeita leve, tá com estridor, a criança está evoluindo bem, eu faço no consultório. A grande maioria, eu vou te dizer que eu faço no centro cirúrgico. Depois de um susto, depois de um susto, tu não quer ter outro. Fica no centro cirúrgico que tem gente te ajudando. Mas eu acho que também vai muito de onde tu fez a residência, né? Querendo ou não, ali, né, onde eu fiz tinha muita via aérea pediátrica e a conduta era fazer no consultório. Então a gente acaba, né, ficando um pouco mais tranquilo em fazer. Mas não é o caso de falta de tranquilidade, é o caso de gosto. Também. Eu prefiro. Né? Claro, tem que pesar daqui a pouco também a questão da anestesia, né? Eu vou te dizer, claro, agora o meu ponto. Eu não vou levar um paciente que não tem muito risco para um centro cirúrgico, se ele é um paciente privado e não tem convênio. Eu não vou fazer o cara pagar uma cirurgia, um anestesista na sala, se o cara... Tem indicações. Outra questão, o exame que a gente faz no consultório, eu avalio só até as cordas vocais, as pregas vocais. Então, se eu preciso avaliar abaixo disso, isso nunca vai ser feito no consultório. Por causa do risco dessa laringe fazer assim, os músculos se contraírem. Exatamente. E daí tem que ser sempre no bloco. Já está chegando o primeiro bloco aqui, gente. Vou chamar nossos apoiadores. Voltamos já com o Otorrino Pediatria. Até breve. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano.
A Sinoscom, pioneira em diagnóstico por imagem em Novo Hamburgo, está de volta. Com um espaço amplo, equipamentos modernos e processos organizados, a Sinoscom acredita que o cuidado com a saúde deve ser acessível a todos e, por isso, trabalha com dedicação, integridade e qualidade. Conheça a Sinoscom em Novo Hamburgo. Você vai se surpreender. E se eles me chamarem de velho? E se eles acharem que eu sou incapaz? E se me olharem diferente? Não dê ouvidos ao preconceito. Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde. É cuidar de você. Audibel, ouvir bem é viver bem. Então tá, gente, voltando nós apoiadores, seguimos aqui com a amiga, colega, doutora Carolina Becker, otorrino-pediatra. E nós paramos sobre a laringomalácia. Meus amigos, criança pequena. Eu vou antecipar um assunto antes de falar de tubo de ventilação e audição. Vamos mudar um pouco. Falando errado, não é bonito. Claro, se essa criança tem recém 2 aninhos, está aprendendo a falar, tudo é compreensível. Mas crianças de 5 anos trocando letras, errando fonemas, não é bonitinho. Eu vou deixar para ti. Tá, ok. Bom, né, a gente sempre comenta o quê? Perto dos 2 anos a criança tem que começar a falar, né? Ela vai começar a falar aquelas palavras, vai começar a formar frases. Uma coisa que eu gosto de insistir bastante no consultório com os pais é que não tem um checklist. Aí fala 2 palavras, ela deveria estar falando 5 e fala 2, meu Deus, e agora minha criança não tá falando? Não. Cada um tem o seu tempinho de evolução. Agora, uma criança com 3 anos, eu quero que ela esteja falando. Ela vai ter várias trocas ainda, mas eu quero que essa criança esteja formando frases e conversando. Existem os falantes tardios, que são aquelas crianças que vão falar perto dos 4 anos. Mas eu não posso achar que a minha criança vai começar a falar com 4 anos e ficar esperando até lá, né? E com 5 anos, sim, eu quero que essa criança esteja falando tudo sem trocas, né? Então, assim, tem uma alteração de fala, de linguagem, vai para fono, que a primeira, normalmente os pais vão direto para uma fono, eles não vão para o otorrino, sim, né? Quando tem uma alteração de linguagem. É que, na verdade, não tem um certo e um errado, né? Mas eu acho, tem uma avaliação de audiometria. Sim. Que eu vejo muitas vezes as crianças que têm atraso de fala e linguagem estão acompanhando com alguma fono ou foram avaliar, estão há 1 ano fazendo segmento e nunca avaliaram a audição dessa criança. Eu vejo isso também e eu vou falar em voz alta. Tá tudo errado. Não tem, não tá errado. Se a criança não tem uma avaliação auditiva, a gente não sabe se ela ouve direito. Exatamente. Se ela não ouve direito, ela não vai estimular o córtex cerebral direito. E se não estimular direito o córtex cerebral, ela não vai aprender a falar como deve ser. Então assim, tem atraso de fala e linguagem, eu tenho que avaliar a audição, perfeito, não tem nada, não tem secreção, não tem nenhuma alteração relacionada ao nervo auditivo, fono, né? Agora, a gente vê muito no consultório as crianças com várias alterações auditivas. 1 ano de fonoterapia sem audiometria. Daí tu pede a primeira audiometria, otite média secretora bilateral, catarro atrás do tímpano, gente. E a gente não sabe se isso foi sempre. Exatamente. E sem contar as crianças que têm perdas auditivas neurosensoriais. Que já são com perda auditiva, gente, que precisa aparelho auditivo daí. Né? Mas é uma perda leve. É uma perda que está atrapalhando, tanto por isso que essa criança não está falando. Né? Sinto muito, perder o tempo de estimular o nervo do seu filho e o cérebro dele. Então, atraso de fala e linguagem é um mundo, né, de assunto, mas assim, não é bonitinho, né? Bom, com 2, 3 anos ele vai ter troca. E tem alterações de linguagem que, né, se fala muito pouco, que é o transtorno do desenvolvimento de linguagem, o TDL, né? O TDL é uma alteração de linguagem em vários níveis. Pode ser uma criança que tem alteração de informação, uma criança que tem alteração de fala, ela vai ter trocas, ou ela não consegue organizar as palavras, ela não consegue falar, eu gosto de maçã, ela vai dizer maçã gosto, né? E que se fala pouquíssimo sobre isso, né? Sobre e precisa treinamento para isso. E precisa treinamento. O TDL é uma alteração muito mais comum do autismo, mas muitas vezes as pessoas, tem atraso de linguagem, deve ser autismo. Gente, não.
E né? tem muito autismo. Vamos falar nesse assunto também. Gente, tem muito autismo. Mas Parece uma doença nova até o autismo. mas o transtorno de desenvolvimento de linguagem são alterações de linguagem, que o tratamento é fono por muitos anos. E Afasia também pega isso aí, afasia né? de fala, dispraxia, várias alterações. Mas que se fala pouco e que o tratamento é fono, tem que fazer fono. Mas tu tem que ter uma avaliação auditiva dessa criança para primeiro saber que ela tá ouvindo ou não tá ouvindo. E daí não é só uma audiometria Né? também. Não. Crianças maiores, com 2, 3 aninhos e que tem muita alteração de linguagem, às vezes elas não conseguem compreender bem o exame também, a audiometria. Então, tu vai precisar fazer um BERA, que é um exame que a criança tem que estar dormindo para fazer, né? E bem feitinho. Bem feito, sim. Não se faz nas coxas, né, um BERA. Então, se a criança não dorme no consultório, que com 2, 3 anos a gente sabe que é muito difícil, acaba levando e faz com sedação no bloco, né? Tem mais a evolução do BERA, que é o BERA com pesquisa. Sim, com pesquisa. Para realmente ter certeza se é nas Pesquisa de frequências. limiares, isso aí. estão- Frequência específica, né? Estão com alterações. Gente, um BERA com alteração de frequência é aparelho. Com alteração do nervo auditivo, né? É aparelho. Tem que estimular com o aparelho. Tem que estimular. Às vezes as pessoas não entendem, né? O que o aparelho faz? O nervo é como se fosse o fio. Eu boto um som aqui, esse som tem que ser transformado numa eletricidade para chegar em certo ponto do cérebro. Só que esse fio, se ele não conduz isso direito, o aparelho vai aumentar esse volume que vai chegar aqui na orelha para que esse fio consiga levar até o cérebro a quantidade de energia que precisa. E às vezes uma perda leve, mas é leve. Sim, mas já é o suficiente para atrapalhar aquela Mas já é fala. perda, né? Já perdeu, Já é uma então tu perda. tem que estimular. O E exercício do cérebro é elétrico. E essa perda neurosensorial não tem nada a ver com aquela perda do líquido, da secreção no ouvido. Aquilo né? é catarro, Que gente. é catarro, líquidos. é ranho. Tecnicamente é um ranho ou é mais grosso ou é mais fino. É outro tipo de perda, né? Enfim. Então, o desenvolvimento da fala é uma coisa muito importante de ser atentada aos pais e aos familiares, né? Geralmente são as vós, as tias velhas que acham bonitinho, fofinho a fala errada. E outra coisa, os pais falarem errado com a criança. Ensinar errado, Ensinar né? errado. Não, né? A gente fala certo com a criança. Para que né? desde cedo saiba Ela como é que é o saiba como certo. tem que falar. E vamos voltar para o autismo, então. Tá. Será que é uma impressão? Agora pode ser assim, agora não é de médico, é de ignorante, tá? Coisa de ignorância. Como tem aparecido casos de autismo? Eu acho que o diagnóstico está mais avançado, porque antes eu acho que tirava as crianças para o louquinho do bairro, sabe? Mais um louquinho. Hoje, eu acho importantíssimo isso, como se tem dado sim o diagnóstico das crianças. Os critérios diagnósticos, eles mudaram nos últimos anos, né? Eles estão muito mais amplos. Melhorou muito Melhorou também, né? muito, e tanto que se discute muito né? Se fala hoje de transtorno do espectro autista. Porque é muita coisa. Porque é muita coisa, tanto que tem muito adulto sendo diagnosticado através dos filhos. Chega no... Doutora, mas ele é igual ao pai. Não, ele é igual ao pai dele. É igual, o pai dele era assim quando criança e hoje em dia ele também é assim. O pai não tem diagnóstico. Eu já tive alguns pacientes no consultório que as crianças fizeram diagnóstico, daí com isso um dos pais fez diagnóstico também, né? Se ampliou muito os critérios, mas assim, tu tem que preencher todos, né? Então, eu não faço diagnóstico de autismo, neuropediatra, né? Neuropediatra, Ou psiquiatra, adulto, sim. né? Enfim, infantil que faz, próprio pediatra, né? Mas se teve né, se aumentou muito a porcentagem de autistas. Né? Muito. Mas também a gente sabe hoje em dia muito mais. A gente sabe muito mais e consegue conduzir muito melhor os autistas e eles conseguem ter um ganho. A palavra acho que ganho vai bem, né? Um ganho de vida, porque é informação, estímulo e tudo, para conseguir tocar uma vida tecnicamente dentro dos dogmas da sociedade que seria o normal. Tanto que hoje em dia, para autistas de grau de suporte 1, que se fala que conseguem ter uma vida normal, digamos assim, tem muita gente que diz que, na verdade, não é nenhum autismo, é como se fosse uma variação da normalidade, né? Por quê? Será que é mesmo? Né? Um transtorno do espectro? Tranquilão. Talvez é o Faz perfil, calenta, né? a gente chamava. Mas talvez seja o perfil daquela pessoa, né? Então, isso se fala muito, uma neurodiversidade, eles usam essa palavra, né? Seria uma outra... Tipo, o que é isso também, né? Exatamente. E aí, neurodiversidade, será que não tem faixas? Sim, também. Daí já vai começar uma outra doença, talvez, que não é uma doença, né? Seria é um transtorno, porque não tem cura. Não tem cura, não tem tratamento, tem estímulos e tem que... Né? O estímulo, ele é
para sempre. Mas o transtorno, ele, por não ter cura, ele não é uma doença. doença. Exatamente. Né? Ele é algo Então, que vai gente, acompanhar para o resto da vida. autismo não é doença. E outra coisa, que é uma coisa dos pais, que é uma percepção minha. Carreguem seus filhos autistas que precisam de estímulos como filhos autistas. Não escondam seus filhos. O fato de identificar com o quebra-cabeça, o cordão e tal, eu acho importantíssimo. Porque eu vejo no meu próprio consultório a criança autista que não está identificada, os outros pais que estão com criança lá inconscientemente avaliam as atitudes. E as crianças parecem sem comportamento adequado para o ambiente. Mas, na verdade, eles não estão identificados que eles possuem um transtorno que é chamado transtorno do espectro autista. Acho que até para as outras pessoas, né? Hoje em dia se fala muito de autismo. Então, até para saber como lidar, né? Numa crise, né? Enfim, mas acho que, né? Até o valor investido em autismo é milionário, né? Nos últimos anos, muito. Assim. Então, tem muito tratamento, né? Só tem que procurar os profissionais capacitados para isso também, né? Isso é bem importante. Uma coisa também que a gente tem que abrir, assim, a cabeça das pessoas e dos pais, que o autista precisa de muita atenção dos pais. O autista, ele não pode ser, daqui 10 anos, um especialista em terapias, porque ele passou a vida inteira indo na fonoterapia, na equinoterapia, na hidroterapia, na fonoterapia, enfim. Eu acho que os autistas precisam de muita atenção dos pais e tentar trazer eles mais para uma vida social normal e não bater, como eu já vi muitas crianças que daqui a pouco eles vão ser diplomados em terapias. A gente vai muito para os graus também, né? Claro. Né? Enfim. Mas para os pais não verem que só a terapia é a solução. Assim como para qualquer criança, né, Rodrigo? O pai e a mãe têm que estar presente. Mas né? às vezes com um preconceito pessoal, como um medo de não tratar bem, como uma angústia de querer o melhor para o filho, transformaram o filho, eu não sei a palavra, num terapizado. Porque o cara só faz terapia da vida. Daí chega morto em casa, Sim. dorme. Amanhã de manhã, tem natação. Daí sai da natação, agora tu vai dar de cavalo. De tarde tu vai na fono. Tem que ter um tratamento correto para aquilo ali, né? E eu sempre acho que tu tem que ter um profissional responsável por regularizar tudo, né? Tem um monte de gente opinando. Precisa de um maestro, né? Precisa. Precisa Né? Que nesse caso é a neuro, né? Normalmente é o neurologista, né? O neuropede. Né? Carol, nosso primeiro bloco do nosso programa Pergunte ao Doutor Tipo, um castzinho, já está terminando. Muito bem. Vai continuar, tá, gente? Eu quero te agradecer esse primeiro momento, ao teu tempo, a tua disponibilidade, mesmo disfônica. Sim. Disfonia é alteração da voz, tá, gente? E se quiser deixar aí teu @ para te seguirem, para mandarem perguntas, Tá. a câmera é tua. Muito bem. Não, prazer estar aqui, né? Carolina Becker, _otorrino, né? O meu Instagram. Lá converso bastante, tem várias dicas, enfim, né? Atendo só a criança, então, no consultório, então gosto de conversar bastante, né, sobre problemas e dúvidas do dia a dia, né? Com as crianças, que eu sei que são muitas as dúvidas, né? Então, mais uma vez, agradecendo a Carol, que está aqui conosco no programa, agradecendo a paciência de vocês. Mande suas perguntas para crescermos cada dia mais o nosso programa. Lembrando que saúde não é brinquedo. Obrigado e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Unimed Vale dos Sinos, cuidar de você. Esse é o plano. Apresentou... Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Sinuscom. Diagnósticos de imagem precisos e confiáveis ao seu alcance.